Unidade 1. Funções, a linguagem da matemática. Aula 2.2. Conteúdo. Funções, domínio, contradomínio e imagem. Habilidade. Identificar a relação de dependência entre grandezas. Muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Espero que vocês estejam gostando bastante da nossa aula. Agora vamos ao nosso momento de revisão. Muito bem. Na primeira parte da aula, com o professor Emerson, nós aprendemos que a função é uma expressão matemática e essa expressão matemática, ela relaciona duas ou mais grandezas. O que são isso, professor Carlos? O que são essas grandezas? Por exemplo, no caso do combustível, a quantidade de combustível e o valor de combustível são duas grandezas. Conhecemos também dois tipos de funções. A função f de x igual a 3,50 que multiplica x, né? É chamado de função afim, e linear, né? E a função f de x igual a 2,50 mais 1,50 é chamado de função afim. Então, ó, essa função aqui e essa função aqui, elas são diferentes. Em que, professor Carlos, elas são diferentes? Observe, essa função aqui, ela tem o f de x, ax. Essa outra tem o f de x, ax mais b. Tanto faz você fazer 2 mais 3, 3 mais 2, é a mesma coisa. Então, por exemplo, esse número que está junto com o x, ele corresponde ao A. O número que está sozinho corresponde a o B. Então, você tem o B é o 2,50, o mais, o AX é 1,50. O X é o X, né? Muito bem. Então, essa primeira função, você chama ela de linear. E essa segunda função você chama de função afim. Nessa primeira função, você relacionou a quantidade de litros, que é o X representa a quantidade de litros, com o valor a ser pago, que é 3,50. E na segunda função, é o valor total da corrida do táxi. Aqui seria mais ou menos a bandeirada do carro, né? A bandeirada do táxi. O X seria a quantidade de quilômetros e 1,50 seria o valor do quilômetro. Então, vamos conhecer um pouco mais de função de hoje e vamos começar a nossa aula com o desafio do dia. Desafio do dia. Identifique cada elemento que compõe a função no diagrama abaixo. Então, você tem um conjunto A, tem um conjunto B, tem a relação entre o conjunto A e o conjunto B através dessas ligações em vermelho, e tem a função f de x igual a 2x. Esse é o desafio do dia. Como cada parte que está no diagrama abaixo. Agora que vocês pensaram um pouco no desafio do dia, vamos começar a nossa aula. Observe. Função é uma expressão matemática que relaciona dois valores que pertencem a
conjuntos diferentes, mas existe uma relação entre si. Essa lei de formação, que intitula essa determinada função, possui 3 características básicas. Quais são essas 3 características básicas? É o domínio, o contradomínio e a imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas, que irá facilitar o seu entendimento. Então, vamos pensar um pouco nessas características. Observem. Você tem o que ele está falando aqui, ó. Função é uma expressão matemática que relaciona 2 valores que pertencem a conjuntos diferentes. Por exemplo, eu tenho um conjunto que eu chamo de conjunto A e tenho um conjunto que eu represento de conjunto B. Então, são conjuntos diferentes. Eu tenho elementos do conjunto A, tenho elementos do conjunto B. Ele fala que relaciona. Como é essa relação, professor Carlos? Essa relação é através de setinhas, essas setas, ó. Então, esse elemento do A está relacionando com um elemento aqui do B. Esse outro do A está relacionando com o outro do B. Esse outro está relacionando com o outro. Então, essas relações, elas são através dessas setinhas. E o conjunto A tem um nome, o conjunto B tem um nome, e o conjunto formado por essas relações tem um outro nome. E quais são esses nomes, professor Carlos? Vocês vão ver agora em detalhe esses nomes. Por exemplo, ele fala que essa lei de formação, quem é essa lei de formação? No exemplo do desafio, vocês viram lá, f de x é igual a 2x. Esse f de x igual a 2x é justamente a lei de formação. O que ela quer dizer, professor Carlos? Ela está relacionando o elemento do x. Quem é o x, professor Carlos? O x são todos os elementos que estão no conjunto A. Tudo isso aqui é x. Todo elemento do A é o x. Todo elemento do B que está relacionado com essa lei é o y. Então, existe essa relação que é dada por essa lei de formação. E essa lei de formação possui 3 características que eles chamam de características básicas, que são o domínio. E quem é o domínio, professor Carlos? O domínio é o próprio conjunto A. Então, aqui o conjunto A é o domínio. Todos os elementos do conjunto A faz parte do domínio. O contradomínio são todos os elementos que faz parte do conjunto B. Todos. Os que receberam a flechinha, né, a setinha, e aqueles que não receberam. Então, você já sabe, o domínio são todos os elementos do conjunto A, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Mas, professor Carlos, ele não fala que tem 3 características básicas? Sim, tem 3 características básicas. E qual a terceira? A imagem. A função possui 3 características básicas: domínio, contradomínio e imagem. Que imagem é essa, professor Carlos? A imagem é justamente
os elementos que são conectados com o conjunto A através dessa relação. Então, quando o conjunto A manda uma setinha para cá, está fazendo uma conexão. Essa conexão, esses elementos que receberam essa conexão, todos os elementos que estão aqui dentro, formam a imagem. Então, vocês já sabem, existe uma relação entre conjuntos diferentes. O primeiro conjunto é o A, o segundo conjunto é o B. E essa relação é definida através de uma lei, lei de formação. Normalmente é f de x igual e vem uma expressão matemática. Nesse caso, do exemplo de vocês do desafio do dia, o f de x é igual a 2x. Esse f de x igual a 2x do desafio é a lei de formação dessa função do desafio. E essa função, através dessa lei, ela vai relacionar todos os elementos do conjunto A, que é o x, representado por x, aos elementos do conjunto B, que são representados pela letra y. E essa função ela tem três características, que é o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio é formado por todos os elementos do conjunto A. O contradomínio é formado por todos os elementos do conjunto B. Todos. Os que receberam a flechinha e aqueles que não receberam a flechinha, que não estão relacionados com o conjunto A, mas faz parte do conjunto B. Todos os elementos que fazem parte do conjunto B são o contradomínio, formam o contradomínio. Agora, quem é a imagem, que é a terceira característica, né, da função? A imagem são os elementos do conjunto B que receberam aquela setinha, aquela conexão, aquela ligação. Só aqueles que receberam essa conexão é a imagem. Agora, como é que eu vou saber em detalhes isso? Observe em seguida. Dada a seguinte função, f de x igual a x mais 1, e os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5, e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos construir o diagrama de flechas. Então, vocês têm aqui o conjunto A, que nós já sabemos, esse conjunto A é chamado de domínio. Temos o conjunto B, que é chamado de contradomínio. Então, tudo que está no conjunto A, o elemento 1, 2, 3, 4 e 5, tudo isso forma o domínio. Tudo que está dentro do conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, forma o contradomínio. E a imagem, professor Carlos? A imagem é justamente o elemento que está recebendo a flechinha. Então, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que faz parte do conjunto B, são a imagem, que é a terceira característica de uma função. Então, a função tem domínio, que são os elementos do conjunto A, tem o contradomínio, que são os elementos do conjunto B, e tem a imagem. A lei de formação, quem é a lei de formação, professor Carlos? A lei de formação é justamente a função que você está vendo aqui, ó. Esse f de x é a lei de formação.
Então, o que é que essa lei de formação faz? Ela vai pegar cada elemento do conjunto A, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, vai aplicar esse elemento na lei de formação, vai fazer o cálculo através da expressão matemática, que no caso aqui é x mais 1, e o resultado vai ser os elementos do conjunto B que vão se relacionar com o elemento do conjunto A. Então, por exemplo, observe a tabela. F de x é igual a x mais 1. Quando o meu x, quem é o seu x, professor Carlos? Quando o meu x é o número 1, quando o meu x é o número 1, o x é o elemento do conjunto A, então aqui eu sei que aqui é o conjunto A e sei que aqui é o conjunto B. Pelo menos elementos do conjunto B que formam a imagem. Né? Imagem normalmente a gente representa só com a letra I e a letra M. Então tem aí a imagem. Então no lugar do x eu coloco 1. F de x, F de 1. Então o x é 1. Aí eu faço x mais 1 vai ser 1 mais 1, vai ser igual a 2. Então o 1 entra na lei de formação e vai se conectar com o 2. O 2 entra na lei de formação, fica f de 2 igual a 2 mais 1, que vai ser 3. O 3 entra na lei de formação, vai ser f de 3 é igual a 3 mais 1, que vai dar igual a 4. Continuando, o 4 entra na lei de formação, que vai ser f de 4, que vai ser 4. O 4 é o x, né? Aqui está o x, ó. Esses números aqui estão substituindo o valor de x. 4 mais 1 vai dar 5. O 5 entra na informação. 5 mais 1 vai ser igual a 6. Ora, o conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todo elemento do A é o domínio. Todo elemento do B, inclusive o 1 e o 7, né? Porque vai de 1 até 7, é o contradomínio. Agora, quem é a imagem, professor Carlos? A imagem é justamente esses aqui, ó. Esses são a imagem. Esses aqui é a imagem. Aqueles elementos do conjunto B que receberam essa relação. Então, vamos observar o próximo exemplo. Olha lá como é que fica essa situação. Temos que o domínio é representado por todos os elementos do conjunto A. Então, está aqui o conjunto A, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o domínio. Todos são o domínio. O contradomínio é representado pelos elementos do conjunto B. Então, isso aqui é o contradomínio. E a imagem é representada pelos elementos do contradomínio. Quem é o contradomínio? É o conjunto B, que possui os elementos de correspondência com o conjunto A. Ou seja, aqueles que receberam a flechinha. Então, isso aqui vai ser a imagem. Agora fica fácil para você entender a diferença de domínio, contradomínio e imagem. Mas, professor Carlos, eu ainda estou com dúvida em relação à função. Toda relação é uma função? Não. Então, como é que eu vou saber se aquela relação é uma função ou não é uma função? Bom, para você saber, tem que prestar atenção na nossa aula de hoje, que nós vamos continuar com você agora, explicando em detalhes quando eu sei o que é uma função e o que não é uma função. Vamos lá. Observe essa seguinte relação.
eu tenho o conjunto domínio, que eu chamo de conjunto A, e tenho um conjunto contra-domínio, que eu chamo de conjunto B. Cada elemento desse, que está representado pela bolinha azul, no conjunto A, eu chamo de X. Cada elemento desse que está no conjunto B, eu chamo de Y. A setinha que liga o X ao Y, o X que é o elemento do conjunto A, ao Y que é o elemento do conjunto B, essa setinha é uma relação que é definida através de uma lei de formação, que é dada por f de x, que é igual a alguma expressão matemática. No caso do desafio, o f de x é igual a 2x. Foi o exemplo que vocês viram no desafio de hoje. É a lei de formação. Então, essa relação das flechinhas, ela é dada através dessa lei de formação. Para ser função, temos que ter algumas características. A primeira característica diz o seguinte: todos os elementos do conjunto domínio, quem é o domínio? Professor Carlos, é o conjunto A. Todos os elementos do domínio, todos, devem possuir representação no conjunto do contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Vamos lá mais uma vez. O conjunto A é o domínio, todos os elementos do conjunto A é o domínio, e todos os elementos do conjunto B formam o contradomínio. Quando todos os elementos do conjunto do domínio, quer dizer, todos os elementos do conjunto A, têm essa relação, não fica nenhum elemento aqui sobrando. Quando todos eles têm, é uma função. É uma função. Isso quer dizer o quê, professor Carlos? Se sobrar um elemento no A, não vai ser função? Vamos lá. Vamos seguir com a nossa aula. Observe o outro exemplo. Como você pensou agora, se sobrar, opa, o que esse cara está fazendo aqui sozinho? Ele está sozinho. Se está sobrando alguém do conjunto A, não é um domínio. Não é uma função. Não é uma função. Então, é importante que para ser uma função, é necessário que, primeiro, todos os elementos do conjunto A, que eu chamo de domínio, se relacione, ou melhor, se conecte. Tem uma conexão, né? Se conecte com o conjunto B. Ah, então se todo se conectar com o conjunto B é uma função? Bom, é necessário que essa condição exista. Mas o fato de todos se conectar com o conjunto B não quer dizer necessariamente que seja uma função. Não, professor Carlos. Mas não está dizendo na primeira condição que todos têm que se conectar? Sim, todos têm que se conectar. Se sobrar, não é função. Oi, mas se todos se conectar é uma função? Não.
Ih, professor Carlos, agora enrolou tudo. Eu estava até gostando da aula de hoje, estava pensando que estava entendendo tudo, mas de repente deu branco. O senhor falou que para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que se conectar com o conjunto B. Sim. Então, quer dizer que quando todos se conectam, é uma função? Não. Pronto, agora enrolou tudo. O que eu estou dizendo é que a primeira condição para ser uma função é que todos os elementos do conjunto A tenham uma conexão com os elementos do conjunto B. É a primeira condição, não é a única. Existe outra condição. E qual é essa condição, professor Carlos? Vamos ver agora. Observem. A segunda condição é que cada elemento do conjunto A se relacione com o conjunto B apenas uma vez. Por exemplo, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, todos os elementos do A é chamado de X, todos os elementos do B é chamado de Y, o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio. Então é uma função? Não. Por quê? Observe, você está em casa, sozinho, no seu quarto não tem nada, só tem você lá. Aí você vai olhar o seu espelho, o que é que você vai ver? Vai ver sua imagem. Você vai ver quantas imagens suas? Uma única imagem, só tem você lá no espelho. Ora, mas se você ficar na frente do espelho e olhar duas pessoas, oi, você está bêbado. Só pode estar. Tomou umas e outras. Você está vendo duas imagens, 3, 4 imagens? Não pode. Então, observe. Quando um elemento do conjunto A fica na frente do espelho e está vendo duas imagens, está se relacionando com dois ou mais elementos do conjunto B, não é uma função. Então, o fato de todos os elementos do A terem uma relação com B não garante que aquilo seja uma função. É necessário que, primeiro, não sobre elementos no A, no conjunto A. É a primeira condição. E a segunda condição é que cada elemento do conjunto A tenha uma única imagem. Tenha uma só imagem. Porque se o elemento tiver mais de uma imagem, não é função. Aqui tem uma e aqui tem duas imagens. Então, não é uma função. Vamos ver o próximo exemplo. Observe. Mas, professor Carlos, eu posso ter dois elementos diferentes e ter a mesma imagem? Pode. Não tem irmão gêmeo? Os irmãos gêmeos são diferentes, mas a imagem são idênticas. A fotografia de um é igual à fotografia do outro. Quando um irmão gêmeo olha para o espelho de manhã, está vendo o irmão dele. Então, aqui é uma função. Por que uma função, professor Carlos? Observe. Conjunto A, domínio. Conjunto B, contradomínio. Todos os elementos do A é o X. Todos estão, quer dizer, não sobra elementos. Não sobra elementos, não tem nenhum elemento aqui sem conexão. Todos os elementos têm conexão. Todos têm conexão com o elemento conjunto B. Muito bem. E cada elemento do conjunto A só tem uma setinha. Ó. Aqui sai uma setinha, aqui sai uma e aqui sai uma. Cada elemento do conjunto A só tem uma única imagem. Ah, mas a imagem dele é igual.
Vou chamar aqui de x1, x2 e x3. A imagem de x2 e x3 é a mesma, mas é função. É uma função. E agora, professor Carlos? E quem é a imagem? Eu sei o que é domínio contra domínio. Quem é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que receberam a flechinha. Então, quem é a imagem aqui? A imagem aqui vai ser esses dois elementos que estão dentro desse diagrama verde. Tudo que está dentro do diagrama verde é a imagem dessa função. E esses dois que estão sobrando aqui, professor Carlos, quem são? Esses dois, justamente com a imagem, e esses dois elementos que não fazem parte da imagem, formam o contradomínio. Porque o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E esses dois fazem parte do conjunto B. Então, é importante que vocês entendam quem é imagem, ou melhor, quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem. E que entenda o que é uma função. A função é formada por dois conjuntos, onde o primeiro conjunto que nós chamamos de domínio é o conjunto A, o segundo conjunto que chamamos de conjunto B, que é o contradomínio. E para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma relação com os elementos do conjunto B. Mas só isso não é a condição suficiente. Tem mais alguma coisa. Além de não sobrar nenhum elemento no conjunto A, que é a condição primeira para ser função, cada elemento do conjunto A tem que ter uma única correspondência no conjunto B. Ou seja, um elemento do conjunto A não pode ter relação com dois elementos do conjunto B. Cada elemento do A tem que ter uma única relação no conjunto B. Mas se um elemento tiver a mesma relação com o outro, também é função, desde que ele só tenha uma relação. Então, para ser função, não pode sobrar no A, e cada elemento do A tem que ter uma única relação com o conjunto B. E aqueles elementos do conjunto B que recebem essa relação, que recebem essa seta, é chamada de imagem. Muito bem. Vamos agora para a correção dos nossos desafios? Vamos, professor. Então, o primeiro desafio de hoje foi: identifique um fato do seu dia a dia que pode ser representado por uma função matemática. Pois bem, então ao longo da aula nós vimos uma série de situações na qual a gente pode exemplificar e contextualizar uma função, correto? A compra de roupa. Né? As compras de roupa, a escolha de roupa que você pode fazer quando vai se deslocar a um determinado evento, a quantidade de comida que você coloca num prato, né, em função da sua fome, e uma das que nós colocamos também aqui, né, Táxi. a do táxi, né. Então existem várias situações. Então nós vamos colocar aqui só uma para exemplificar, né. Colocar aqui uma função que represente o combustível. O do combustível aqui em Manaus hoje em dia, né? A compra da camisa. F de x igual a 3,80 vezes x, onde 3,80 representa o valor do litro da gasolina em reais e x representa a quantidade de litros que você irá comprar. Então essa daí seria um dos casos em que você poderia aplicar a definição de função. Continuando, vamos ver o segundo exemplo, que diz, desafio do dia de hoje, né? Identifique cada elemento que compõe a função no diagrama abaixo. Então, está bem claro para vocês, acredito que todos entenderam.
que o domínio é todo elemento do conjunto A. Então você tem o conjunto A. O domínio vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto A é o próprio domínio. O conjunto B, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse conjunto B é o contradomínio. Agora, a imagem é justamente o resultado da aplicação da função. Quando f for 1, eu tenho 2 vezes 1, 2. Quando f for 2, 2 vezes 2, 4. Quando f for 3, 3 vezes 2, 6. F for 4, 2 vezes 4, 8. F for 5, 2 vezes 5, 10. Então, a imagem, como vocês sabem, vai ser 2, 4, 6, 8 e 10. Muito bem. Parabéns a todos pela participação de hoje. Parabéns a Maraã pela participação exclusiva, não é, professor? Com certeza, são guerreiros estarem aí até o finalzinho da semana, né? Então espero a todos aí um excelente final de semana, um bom descanso e até a semana que vem. Então, um bom descanso e até segunda-feira.